Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e o nosso assunto de hoje é o mínimo que você precisa saber sobre o Irã, no tocante como ele pensa o Ocidente, como ele vê o Ocidente. Tudo isso com base em textos do Alcorão, o principal livro do islamismo. Fique comigo até o final do vídeo e entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Já para início de conversa, eu gostaria de dizer que o islamismo, a religião do Irã, não é uma religião nos termos que nós entendemos aqui no Ocidente. A religião para o povo do Irã engloba justiça, filosofia, prática, política, tudo está dentro da religião. O que se tem no Irã é uma espécie de teocracia. A religião perpassa todas as esferas da sociedade. É ela quem dá a substância de cada uma dessas esferas. É a religião que dá a substância do direito, a substância da filosofia, a substância da sociologia, a substância das políticas, a substância das práticas até mais íntimas são dadas pela religião. O povo do Irã é um povo majoritariamente xiita. Primeiramente, os xiitas creem que a sucessão do líder maior deve vir com certa consanguinidade com Maomé. Outro ponto é, eles vivem em conformidade com o Alcorão e com a Sharia, que é a lei do Islã. Ali em volta do Irã, nós temos vários países que são majoritariamente sunitas. Esses sunitas, eles creem que o líder maior deve ser eleito através do voto. E eles vivem segundo o Alcorão, a Sharia e as Sunas. A Suna é o modo em que o profeta Maomé viveu. E a sua aplicação na vida de cada um que pertence ao islamismo. Os hadiths é a mesma coisa, mas é o livro dos hadiths, onde está o profeta Maomé come assim. O profeta Maomé se casou com uma menina de 6 anos, mas só consumou o casamento quando a menina tinha 9 anos de idade. Coisas desse tipo são os hadiths escritos. Quando isso vai para a prática, então são as sunas. Agora que entendemos esses primeiros pontos, vamos para o Alcorão. Vamos entender como o povo do Islã, principalmente o povo do Irã, xiita, compreende o Ocidente. Só para fixar, eles têm uma visão teocrática. Então é claro que eles verão o Ocidente também de modo teocrático. Quem é o Deus? Como que esse Deus se dá? Qual o relacionamento entre esse povo e o seu Deus? Esse Deus é verdadeiro ou é mentiroso? Então, quando eles olham para o Ocidente, eles necessariamente veem um monte de cristãos. Para entendermos melhor, vamos utilizar o Alcorão e vamos ler a Surata 5, verso 116. Quem Jesus é para eles. Esse momento aqui, pessoal, está relacionado ao julgamento de todos os homens. E recorda-te de que, quando Alá disse: ó Jesus, filho de Maria, foste tu que disseste aos homens, disseste o quê? Tomai a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Alá? Respondeu. Jesus responde, né? Glorificado sejas, é inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me corresponde. Se eu tivesse dito, tê-lo-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente. Isso é muito importante. Ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és conhecedor do desconhecido. A Bíblia nos diz que Jesus e Deus é um só. Aqui, Maomé deixa claro que Jesus não é Deus, que Jesus não sabe o que se passa na cabeça de Deus, fazendo assim com que a Bíblia se torne absolutamente errada no seu conteúdo. Vamos ver agora Surata 19, dos versos 17 a 35. Aqui vai falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos começar do 16. E menciona a Maria no livro, a qual se separou de sua família. Isso aqui está incoerente com a Bíblia. Indo a um local ao leste. E,
colocou uma cortina para ocultar-se dela. Dela de quem? Da família. E lhe enviamos o nosso Espírito, que lhe apareceu personificado como homem perfeito. Disse-lhe ela: guardo-me de ti no Clemente, como se Maria conversasse nos termos de Maomé, não é? No Clemente. Se é que temes a Alá. Ela teme esse homem que aparece, né? E ela se esconde. E ela fala a ele: guardo-me de ti no Clemente, se é que temes a Deus. Então esse anjo, esse homem, irá explicar. Explicou-lhe: sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Disse-lhe: como poderei eu ter um filho, se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Disse-lhe: assim será, porque o teu Senhor lhe disse: isso me é fácil, e faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem decretada. E quando concebeu, retirou-se com seu rebento para um lugar afastado. As dores de parto a constrangeram a refugiar-se junto a uma tamareira. Disse: oxalá eu tivesse morrido antes disso, ficando completamente esquecida. Onde foi que Jesus nasce? Na manjedoura, não é? Mas aqui está falando que Jesus nasceu debaixo de uma tamareira. Continuando. Porém, chamou a uma voz junto a ela: não te atormentes, porque o teu Senhor fez correr riacho aos teus pés. E sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Come, pois, bebe e consola-te. E, se vires algum humano, faze-o saber que fizeste um voto de jejum ao Clemente, e que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Regressou ao seu povo levando o filho nos braços. E lhe disseram: ó Maria, eis que trouxeste algo extraordinário. Ó irmã de Arão, teu pai jamais foi homem do mal, nem tua mãe uma mulher sem castidade. Então ela lhes indicou que interrogasse o menino. Disseram: como falaremos a uma criança que ainda está no berço? Ele lhes disse: sou o servo de Alá, o qual me concebeu o livro e me designou como profeta. Então aqui nós temos o próprio menino, bebezinho de colo, conversando. Então aqui a criancinha fala: sou o servo de Alá, o qual me concebeu o livro e me designou como profeta. Isso aqui, pessoal, claro, você conhece a Bíblia, você sabe que não tem nada a ver com a Bíblia. E eles entendem que nós somos errados, entendem que nós somos incrédulos, eles entendem que nós somos depravados, creem que nós somos mentirosos. Continuando: fez-me abençoado onde quer que eu esteja e me recomendou a oração, a paga do zakat, enquanto viver. E me fez, isso aqui é prática do Islã, gente, paga do zakat. E me fez gentil para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou infeliz. A paz está comigo desde o dia que nasci, estará contigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. Este é Jesus, filho de Maria. É a pura verdade da qual duvidam. É inadmissível que Alá tenha tido um filho. É inadmissível que Alá tenha tido um filho. Glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta lhe dizer: seja e é. Então, como o Irã vê o Ocidente? Esses são os textos que eles embasam para a jihad. É uma guerra santa que eles têm conosco. O islamismo, como nós podemos ver, ele usa a Bíblia, mas ele diz que nós, ocidentais, mudamos a Bíblia ao nosso bel prazer. Vamos ver agora a Surata 10, 66 a 70. Não é certo que é de Alá aquilo que está nos céus e na terra? Quem pretendem, pois, aqueles que adoram os ídolos em vez de Alá? Não seguem mais que uma dúvida e não fazem mais do que inventar mentiras. Percebem aí como eles nos entendem? Continuando. 67. Ele é quem estabeleceu a noite para o vosso descanso e o dia luzente,
para tornar as coisas visíveis. Nisto há sinais para os que escutam. O que é que nós temos na Bíblia? Em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo o que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não é isso? Mas aqui ele está dizendo, está contrapondo isso. Continuando. 68. Dizem, Alá teve um filho, glorificado seja Alá, ele é opulento. Seu é tudo quanto há nos céus e na terra. Que autoridades tendes referente a isso? Direis acerca de Alá o que ignoreis? Dize, aqueles que forjam mentira acerca de Alá não prosperarão. Terão seu gozo neste mundo, então seu retorno será a nós. Depois lhes infligiremos o severo castigo. Depois lhes infligiremos o severo castigo por sua incredulidade. Então, aos olhos do Irã, nós somos incrédulos. E eles têm toda a liberdade de infligir o castigo a nós, seja nessa vida, seja na vindoura. Existe no islamismo uma grande escola de pensamento parecida com o calvinismo, que indica que há pessoas que nasceram para pertencerem a Alá e outras pessoas nasceram para pertencerem ao mal, para serem mentirosas. Então, essas pessoas que pertencem a Alá, elas têm toda a liberdade de destruir as outras, porque as outras, segundo as próprias regras de Alá, nasceram para a destruição. Vamos ver agora Surata 17, verso 111. E diz, louvado seja Alá, que jamais teve filho algum, tampouco teve parceiro algum na sua soberania, nem necessita de ninguém para protegê-lo quanto à humilhação, e é exaltado com toda magnificência. Aqui então vimos um texto que mais uma vez diz que Jesus não é filho de Deus, que a Bíblia está toda errada, logo nós estamos totalmente errados. E lembrando vocês, eles têm uma visão teocrática, o que eles têm contra nós é uma jihad, é uma guerra santa. Surata número 5, verso 17 e 18. São blasfemos aqueles que dizem, Alá é o Messias, filho de Maria. Dize-lhes, quem possuiria o mínimo poder para impedir que Alá, assim querendo, aniquilasse o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos os que estão na terra? Só a Alá pertence o reino dos céus e da terra e tudo quanto há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque é onipotente. Os judeus e os cristãos dizem, somos os filhos de Alá e os seus preferidos. Dize-lhes, por que então ele vos castiga por vossos pecados? Qual? Sois tão somente seres humanos como os outros. Ele perdoa a quem lhe apraz e castiga quem quer. Só a Alá pertence o reino dos céus e da terra e tudo quanto há entre ambos, e para ele será o retorno. Aqui nós podemos ver aquilo que eu disse agora há pouco, que é uma espécie de predestinação. Surata 43, verso 59. Ele, Jesus, não é mais do que um servo que agraciamos, e do qual fizemos um exemplo para os israelitas. Mais um texto que confirma como eles entendem a Jesus, logo, como eles também nos entendem. Surata, capítulo 4, verso 157. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, mas confundiram-o com outro. Olha aí. E que aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém, o fato é que não o mataram. O fato é que não o mataram. Surata 3, verso 157. Como se dá a salvação no Islã? Como eles encaram o Ocidente a partir de sua perspectiva de salvação.
Mas, se morrerdes ou fordes assassinado pela causa de Alá, sabei que a sua indulgência e a sua misericórdia são preferíveis a tudo quanto possam acumular. E sabei que, tanto se morrerdes como se fordes assassinados, sereis congregados ante Alá. Aqui você entende o porquê, especialmente esse povo do Irã, eles são tão aguerridos, são tão esforçados, porque eles estão entregues à morte. Essa é a visão que eles têm. Quando a gente vê lá o Ali Khamenei não sair do lugar, não tirar sua família do lugar e ser um Marte, esse era o plano dele, ser um Marte, para que ele possa ser congregado a Alá. A salvação no islamismo se dá por porcentagem de obras qualificadas por Alá. Então, se você teve 51% de obras que Alá gostou, você será salvo. Se você teve 49%, o seu destino é o inferno. Mas, se você entregar a sua vida pela causa de Alá, você será necessariamente congregado a Alá. Rapidamente agora, Surata 47, dos versos 1 a 7. E a gente conclui os textos. Quanto aos incrédulos, que desencaminham os demais da senda de Alá, ele desvanecerá suas ações. Incrédulos somos nós, tá? Segundo a visão deles. Outros sim. Quanto aos crentes que praticam o bem e creem no que foi revelado por Muhammad, esta é a verdade do seu Senhor. Alá absolverá as suas faltas e lhes melhorará as condições. Isso não ocorrerá com os incrédulos, porque os incrédulos servem à falsidade. Quando fala dos incrédulos, está falando especificamente dos cristãos. Como eles veem o Ocidente como um mundo cristão, os incrédulos englobam o Ocidente todo. Existe um grupo dentro do islamismo que são os sufis. Esses sufis, eles têm o interesse da unidade de todas as religiões, tendo como cabeça dessas religiões o islamismo. E esse modo de pensar está invadindo o Ocidente. Eu deixei aquele livro para que vocês saibam mais ou menos do que eu estou falando. Procure saber quem são essas pessoas, quem é René Guénon. Isso aqui faz parte de uma coleção enorme, que é isso aqui. Oriente e Ocidente, tantas e tantas coisas. Para vocês verem o volume de coisas que nós temos para entendermos minimamente o que acontece lá, qual é a visão, como eles pensam, como eles agem. Voltando para o nosso texto. Isso não ocorrerá com os incrédulos, porque os incrédulos seguem a falsidade, enquanto os crentes seguem a verdade do seu Senhor. Assim Alá evidencia os seus exemplos aos humanos. E, quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai-lhes os pescoços, até que os tenhais dominado, e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Libertai-os, então, por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra tiver terminado. Tal é a ordem. E se Alá quisesse, ele mesmo ter-se-ia livrado deles, porém, facultou-vos a guerra, para que vos provasseis mutuamente. Quanto àqueles que foram mortos por causa de Alá, ele jamais lhes desmerecerá as obras. Pessoal, esse vídeo te acrescentou alguma coisa? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, tá bom? Assim você não perderá nada que a gente posta aqui. Você me ajuda e eu buscarei te ajudar da melhor maneira que eu conseguir. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério Verdade que Liberta, e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Para terminar, estamos falando especificamente do Irã, mas isso se estende a todas as nações que são do Islã, que são xiitas e também sunitas. Eles seguem as mesmas regras, apenas os sunitas têm as sunas e os xiitas não seguiam por essas sunas. Saibam, esse povo nunca irá se render ao Ocidente, nunca irão se render ao modo de vida ocidental. Ainda que tenha momentos de tréguas, onde você vê países negociando e tanta coisa assim,
há um princípio que é o princípio de Hudna. O que é isso? Trégua até que você possa subjugar os seus inimigos. O povo do Islã, de modo geral, sunitas, xiitas, estabelecem trégua até o momento em que eles possam dominar. Qual tem sido o trabalho do povo do Islã hoje? Penetrar as sociedades. E está dando certo. A média de filhos para o povo do Islã é 4, 5 por mulher. Então essas pessoas vêm para o Brasil, para a França, Estados Unidos, Itália, Alemanha. E eles vão tendo filhos e vão se fortalecendo. Vão crescendo, vão sendo favorecidos por políticas públicas, depois eles passam a construir as políticas públicas, aquelas crianças que nascem ali rapidamente completam seus 15, 16 anos, começam a trabalhar, começam a votar, e esse tem sido o trabalho do Islã. Islã social, procura isso, para você ver tanta coisa boa que eles estão fazendo com o intuito de penetrar e dominar o Ocidente. Pastor Acácio, o senhor está dizendo que é a favor de toda aquela destruição que o Ocidente faz do lado de lá? De modo nenhum, de modo nenhum. Isso, o que o Ocidente está fazendo com o lado de lá, destruindo escolas de crianças, hospitais, tantas coisas que o Ocidente tem feito, não é cristianismo que está sendo demonstrado. É outra coisa. Se eles conhecessem o verdadeiro cristianismo, será que eles não se converteriam, não teriam uma outra visão? Não sei. Gostaria de saber a sua opinião, de verdade. O que você acha disso? O que você acha de toda essa coisa? Coloca aqui embaixo para a gente conversar. Muitíssimo obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!